Teria importância a Bíblia para nossas vidas? O impacto positivo deste manual de orientações que nos deixou o Supremo Criador de todas as coisas não se limita ao tempo, por ser eterno, como fonte de ensinamento sobre os mais variados aspectos dessa nossa efêmera passagem por este mundo, extrapolando sua relevância para a humanidade, os aspectos históricos ou literários. Em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9, começa a Bíblia a nos ministrar importantíssimos ensinamentos ao nos dizer: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ela nos mostra nossa dependência do poder de Deus para sermos salvos em Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E nos mostra como não sermos como sepulcros caiados, limpos por fora e cheios de imundícia por dentro, como em João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nos corrige e nos instrui da justiça em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 a 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Porque em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Previne-nos por meio de exemplos e diferentes experiências humanas, conforme registra Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar.
E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Todavia, o principal objetivo das Escrituras Sagradas é fazer-nos conhecer a vida eterna e nos conduzir, todos nós, como pecadores e, portanto, sem esperança, ao Senhor, o Deus ao qual não há outro que se lhe compare. Ela nos mostra o único caminho que nos conduz ao Pai, Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que veio em carne, concebido na Virgem Maria, pelo Espírito Santo. Sobre isso nos escreveu João no capítulo 14, versículos 1 a 10. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Temos acesso à graça concedida em Jesus pela fé, dom de Deus, para que ninguém se glorie, conforme está escrito. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus, e vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A fé é dom de Deus, e vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, conforme Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
Os homens, após sua queda pelo pecado, não suportaram mais ouvir a palavra de Deus. Antes buscaram mestres conforme suas paixões e prazeres carnais, as quais, conforme lemos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua segunda vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Pela porção de fé que Deus repartiu a cada um de nós, sentimos sede de conhecer e praticar os ensinamentos bíblicos, podendo assim alcançar muitas outras bênçãos. Recebemos a capacidade de resistir ao pecado, conforme Salmos 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Alcançar a santificação, de acordo com João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Receber a libertação, como registra João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sermos purificados, como registra o Salmo 119, versículo 9. Com que purificará o homem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. A palavra de Deus é uma das poderosas armas espirituais que o nosso Pai, por Cristo Jesus, nos concedeu para lutarmos sob seu comando a batalha espiritual na qual estamos envolvidos, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. Principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Outras armas são jejum, oração em espírito e em verdade, sem cessar, vigilância, estudo, meditação e prática da palavra de Deus, além da armadura de Deus, composta do cinto da verdade, da couraça da justiça, do capacete da salvação, do calçado dos pés da preparação do Evangelho da paz, do escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, e da lâmina afiada de 2 gumes, que separa juntas e medulas, alma de espírito, a santa palavra de Deus. Finalmente, é a Bíblia uma inesgotável fonte de esperança, pois Paulo escreveu em Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Tome posse dessas palavras, porque enquanto há vida, há esperança. Clame a Deus para que lhe desobstrua os ouvidos e troque seu coração endurecido por um coração disposto a obedecer, entregando suas chaves ao senhorio de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, e assim poderá ouvir e atender ao amoroso convite de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda honra, toda glória, de eternidade em eternidade. Amém.